Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o uso de suplementos alimentares. Eu já gravei outros vídeos para vocês falando sobre a questão do uso indiscriminado de suplementos alimentares, e sempre que eu gravo um vídeo desse caráter, às vezes parece, né, que eu sou maluco, porque eu estou falando contra uma coisa que é extremamente recomendada. E eu não estou, né, nesse vídeo nem no outro, eu não estou dizendo para não utilizar o suplemento alimentar, mas que sim, é importante a gente ter atenção com a necessidade do uso, né, se há necessidade, e também com o tipo, né, de suplemento que vocês estão utilizando. Então, por exemplo, né, para não tirar, né, palavras da minha cabeça ou da minha própria boca, eu estou com um artigo aqui do lado, dizendo, né, que analisou questões referentes ao suplemento e relação de suplementos contaminados. O que seria isso? Suplementos que por vezes apresentam substâncias que não estão descritas no rótulo. E quando eu disse, né, em outro vídeo que eu gravei, que muitas vezes tem precursores hormonais, que às vezes tem o próprio hormônio dentro de suplemento, as pessoas acham que eu estou maluco de falar isso, né? Então a gente precisa, às vezes, porque eu não falo isso da boca para fora, né? Não foi eu que abri o suplemento e fiz análise do suplemento para dizer que tinha alguma coisa ali, né? Eu li, né, isso que eu estou falando para vocês em algum artigo, e eu trago essa informação do artigo para vocês, né? Então olha só, eu vou dizer qual é o nome aqui do artigo, tá? Para quem depois quiser pesquisar. E o nome do artigo se chama Suplementos Alimentares, uma fonte de doping não intencional. Então, o que significa isso, né? Muitas vezes o atleta, ou o próprio praticante, ele faz uso, né, de algum suplemento que ele acredita que ele só está fazendo uso do que está descrito no rótulo. Mas muitas vezes, né, existem substâncias que não estão descritas no rótulo, seja às vezes por alguma contaminação, ou às vezes até por uma má fé também. Então, olha só, eu vou pegar um pedaço aqui da conclusão. A segurança de suplementos alimentares exige grande preocupação, visto que diversos estudos alertam sobre a presença de contaminantes, em especial pró-hormônios, esteroides anabolizantes e estimulantes. Além dos possíveis efeitos adversos no âmbito esportivo, o consumo desse tipo de produto ainda representa um risco de doping não intencional. Ou seja, às vezes o praticante, o atleta, ele não sabe que está consumindo aquela substância, uma vez que contaminações, até mesmo em concentrações muito baixas, podem levar o atleta a apresentar um resultado analítico adverso em um exame de controle de dopagem. Ou seja, eu não estou falando isso para vocês da boca para fora, né? Isso são artigos publicados que analisaram essas coisas que eu estou falando para vocês, né? Além, né, dessa questão, por exemplo, do próprio atleta, que muitas vezes tem um preparador físico, tem um nutricionista, tem pessoas que acompanham esse atleta, né? Muitas vezes no dia a dia, né, grande parte das pessoas elas fazem o uso de suplemento sem nem ao mesmo saber qual a substância, sem saber qual o mecanismo de ação, né? Então deixa eu pegar uma parte aqui para vocês aqui, que ele fala justamente sobre isso, né? Aqui, ó, por exemplo, em um estudo efetuado com atletas universitários, 86% não sabiam que suplementos poderiam apresentar efeitos adversos. Ou seja, 86 pessoas que foram entrevistadas aqui em um estudo não sabiam que os suplementos eles poderiam ter algum efeito adverso. Além disso, em um trabalho realizado com atletas australianos, demonstrou-se que 62% dos desportistas entrevistados não conheciam os ingredientes ativos dos suplementos que consumiam. 57% não sabiam dos possíveis efeitos adversos. 54% não tinham conhecimento sobre o mecanismo de ação. E 52% não sabiam a dose recomendada. Então, assim, cara, é o que eu sempre falo para vocês. As pessoas, né, elas estão fazendo uso de suplementos sem saber se existe a necessidade ou não, porque o suplemento ele é utilizado para suprir alguma deficiência que você tenha na sua nutrição,
Então, muitas vezes, com a sua própria alimentação, você consegue obter tudo que você precisa, né? E em grande parte das vezes, as pessoas que fazem o uso de suplemento, elas não sabem o porquê usam, elas não sabem qual é a função do suplemento, elas não sabem quais são os ativos desse suplemento, elas não sabem se tem algum efeito adverso, elas apenas escutam alguém dizendo que é legal tomar, né, a pressão das empresas, né, a mídia, né, a mídia das indústrias, por exemplo, dizendo que é algo natural, algo que é saudável e que não faz mal, né? Inclusive vocês veem também na internet muitas pessoas dizendo isso, né? Mas é importante a gente reforçar que muitas vezes você vai conseguir com a sua própria nutrição, com uma dieta balanceada, você vai conseguir obter os macronutrientes, micronutrientes, vitaminas e minerais através da sua própria alimentação, né? Você vai escutar muitas pessoas dizendo que não, mas sim, você consegue, né? Você tem que fazer, né, uma dieta equilibrada, tá bom? Então nesse vídeo a gente falou um pouco sobre essa questão, né, da suplementação. Reforço, né, eu não sou contra a suplementação, eu sou a favor de que você faça uma suplementação com recomendação. Então você foi no profissional de nutrição, ele observou que às vezes o seu consumo, né, diário é muito alto, às vezes só com o alimento vai ficar difícil de fazer, ele vai te prescrever algum suplemento, por exemplo, ou ele observou que você tem alguma deficiência e precisa colocar esse suplemento, né? Mas não compra assim à toa, né? Às vezes a pessoa gasta R$ 300 num pote de whey, mas não paga, né, R$ 300 numa consulta de nutricionista, né? Então fica difícil, porque às vezes está tomando sem necessidade, né? Às vezes está jogando o dinheiro fora e está jogando também o whey protein fora.